Olá pessoal, bom dia. Primeiro gostaria de desejar a vocês aí um excelente dia. Fico muito feliz por estar gravando essa aula, tá? Para a gente tratar sobre alguns temas aqui das nossas disciplinas do curso de eletrotécnica. Hoje eu vou abordar aulas sobre as disciplinas do terceiro ano e do segundo ano, tá? Primeiro, eu gostaria de ressaltar que nós, devido a essa quarentena, nós tenhamos foco e precisamos entender que não é férias, tá? Não é folga. Pelo contrário, é o momento onde a gente precisa estar nos desafiando, pois aulas à distância é novo, né, para nós. É um desafio a mais e que nós possamos estar trabalhando, tá, focado no nosso estudo, para que nós sempre consigamos estar avançando, né, o nosso conhecimento e não podemos deixar de nos preparar, né, para os desafios que virão aí, as nossas avaliações, tá, de desempenho. E é preciso entender que esse estudo ele não pode parar, tá? Que vocês tenham essa consciência de estar realizando as atividades, não só das disciplinas técnicas, mas também das disciplinas regulares, e que esse trabalho seja continuado, tá? Bom, para começar as nossas aulas, eu vou tratar sobre logo as disciplinas do terceiro ano, tá? Hoje eu vou abordar uma pequena aula sobre máquinas elétricas e eletrônica de potência para o terceiro ano e vou estar abordando os conhecimentos da disciplina de energias alternativas e lógica de programação para o segundo ano, tá? Na descrição desse vídeo eu vou estar colocando os momentos de cada aula, tá? Então, se você é do terceiro ano, você assiste às aulas do terceiro ano. Você que é do segundo ano, assiste a aula do segundo ano. Você pode pular, se é do segundo ano, você pode pular o vídeo, né, já para o momento da aula do segundo ano, que eu vou deixar o momento exato do início da aula na descrição do vídeo, tá? Bom, pessoal, vamos lá começar essa aula. Eu vou começar com máquinas elétricas, tá? Vamos abordar sobre máquinas síncronas aqui. Acabando esse momento de máquinas elétricas, eu vou estar dando início à eletrônica de potência, tá? Terminando esse momento da eletrônica de potência, eu vou estar migrando para o conhecimento de energias alternativas. Hoje a gente vai falar sobre energia nuclear. E, para finalizar esse vídeo, a gente vai estar falando sobre lógica de programação, tratando o assunto operadores aritméticos, tá bom? Bom, para começar a nossa aula sobre máquinas elétricas, máquinas síncronas, eu vou estar disponibilizando esse material, na verdade já está disponibilizado. Peço desculpas pessoal pelo barulho, é porque eu estou aqui na minha casa e o pessoal tá trabalhando ali na rua. Pois bem, esse material ele já está disponível, tá? No Google Classroom, tá? Esse PDFzinho aqui está disponível lá. Junto com esse material, eu vou estar disponibilizando para vocês o link desse vídeo, tá? Onde vocês poderão estar agregando, né, ao que vai estar sendo falado nessa aula, e também vou estar disponibilizando para vocês o link desse artigo aqui que está em inglês, mas você pode traduzir, falando sobre máquinas síncronas, e esse vídeo animação também, tá bom? Bom, pessoal,
Quando a gente fala de máquinas síncronas, é preciso a gente entender algumas coisas sobre máquinas síncronas. Bom, é necessário entender, gente, que os motores elétricos hoje são responsáveis pela maior parcela do processamento de energia no Brasil. Tá? Bom, de acordo com a Eletrobras, né, aqui aponta no setor industrial, os motores são responsáveis pelo consumo de quase metade da energia elétrica do nosso país. Ou seja, a quantidade de motores que são utilizados no nosso país, né, nas indústrias, comércio, nas residências, esses motores elétricos, né, de acordo com a Eletrobras, são responsáveis pelo consumo de quase a metade da energia elétrica que é gerada no nosso país. Tá? É necessário entender também que a energia processada no setor industrial, 55% é consumido por motores elétricos. Tá? Isso significa que a participação do motor elétrico apenas no setor industrial é estimado em aproximadamente 25% do consumo global. Considerando os demais setores, o motor elétrico é responsável por no mínimo 35% da energia consumida no país. Tá? Ao mesmo tempo que se constata grande importância dos motores elétricos por serem responsáveis por processamento de mais de um terço da energia elétrica, é evidente que medidas adotadas visando aumento de eficiência no processo de operação resultarão na economia de energia elétrica. Eu estou trazendo esses dados para você entender que os motores elétricos eles são responsáveis por grande parte do consumo de energia. Tá? E quem é que gera essa energia? Né? Já que nós temos os motores para consumir energia, nós precisamos dos geradores. E aqui eu trago o primeiro toque para vocês. Porque é preciso estudar, né, máquinas elétricas, motores síncronos, máquinas síncronas. Né? As máquinas síncronas são as mais importantes fontes de geração de energia elétrica. Aproximadamente 99% de toda a potência gerada é gerada por máquinas síncronas. Né? Entender os aspectos básicos do funcionamento da operação de máquinas síncronas é os objetivos, né, de estudar as máquinas síncronas. A maior parte dos conversores eletromecânicos de energia de alta potência são baseados em movimento rotacional. E aqui é importante, né, a gente entrar já no aspecto construtivo da máquina. A máquina síncrona, tá, é composta por duas partes principais. Nós temos aqui a parte fixa, que é chamado de estator, e a parte móvel, que é o rotor. Aqui nós temos uma imagem do aspecto construtivo da máquina síncrona. Bom, nós temos o rotor. Se você perceber, esse rotor ele é bobinado, né? O rotor que é o elemento que vai girar, tá? Ele é bobinado, ele tem uma bobina e ele tem uma fonte elétrica, tá? Nós vamos perceber aqui também, esse elemento aqui é o estator. Ele também é bobinado, né? E é daqui que vai sair a alimentação para outras máquinas elétricas, tá? Bom, o rotor é montado sobre um eixo e é livre para girar entre os polos do estator, tá? Esses aqui são os polos do estator. De forma geral, existem enrolamentos transportando corrente elétrica tanto do estator como no rotor. O enrolamento do rotor pode ser alimentado através de coletores e escovas de grafite. Como a gente já abordou esse tema, esse anel aqui, ele é um anel metálico, tá? Onde ele está conectado a um terminal da bobina do rotor. Esse rotor ele tem uma bobina, tá? Ele é um rotor bobinado. Esse elemento aqui
ele é nós chamamos de escova. Ele é feito de grafite justamente pois ele vai estar em contato com o anel coletor que é feito de metal, né? Quando a gente relembra o nosso um pouco do nosso estudo dos materiais, a gente vai ver que na fricção entre dois metais vai ser consumido, tá, o material, não só dois materiais, vou colocar dois materiais. A fricção, né, ao contato, ao atrito entre dois materiais, o material de menor dureza vai ser consumido. No caso aqui, o de menor dureza é a escova de grafite, né? Para que não haja corrosão, né, do anel metálico, que está conectado ao terminal da bobina do rotor, tá? E é aqui, nessa junção, que vai haver a condução, né, da energia que vai ser consumido, vai ser transformado nas bobinas do rotor. A energia é transportada de forma, já que esse rotor ele é girante, tá? Ele vai girar no seu próprio eixo, consequentemente esse anel ele irá girar, né? E a energia vai ser transportada nessa junção aqui. Bom, aqui nós temos o tópico de tensão induzida, nós temos o seguinte tópico. Um campo magnético girante pode ser criado pela rotação de um par magnético, tá? O campo girante induzirá as tensões do enrolamento AA, BB e CC. Bom, nesse gerador, nessa máquina síncrona, tá? Nós temos aqui o rotor e nós temos aqui a parte externa, esse círculo, nós temos o estator, tá? Aqui nós temos o eixo da fase, aqui nós temos a representação da velocidade de giro, tá, do rotor. Esse rotor ele vai girar. O rotor ele tem uma bobina que está sendo alimentada, tá? Está em movimento. E quem faz movimentar esse rotor? Uma máquina externa. Basicamente, como a gente já viu, o gerador ele vai girar o seu eixo a partir de uma máquina externa. Você pode colocar um motor a combustão, você pode colocar algum elemento externo que vai fazer com que esse rotor ele gire, tá? E a partir do giro desse rotor é que vai acontecer a interação magnética do rotor com a bobina do estator, tá? Esse rotor que está girando devido a uma força externa, tá? E ele está alimentado com uma corrente que está gerando um campo magnético nesse rotor. E esse rotor girando, ele vai interagir com essas bobinas aqui, que estão representadas pelas cores azul, verde e vermelho. Aqui, o A e o menos A representam uma bobina. O vermelho aqui, o B e o menos B, representa outra bobina. E nós temos o C e o menos C, representa uma terceira bobina. Tá? A bobina C, nós temos aqui o bobinado A, o bobinado B e o bobinado C. Tá? Cada bobina dessa vai gerar uma tensão, ou seja, vai gerar uma fase. Tá? E cada fase ela é representada aqui, ó. O campo girante induzirá tensões nos enrolamentos A menos A, B menos B e C menos C. Olha como funciona a interação. O rotor ele gira, tá? O polo norte vai estar interagindo com o A, enquanto o polo sul vai estar interagindo com o menos A. Quando o rotor gira, o polo sul vai estar interagindo com o A e o polo norte vai estar interagindo com o polo menos A. Isso vai estar acontecendo com a bobina B menos B, bobinado C menos C.
tá? Vamos falar aqui da fase A, ou seja, da tensão que vai estar sendo induzida na bobina, no bobinado A. Olha só como é interessante. A interação do rotor, né? Aqui nós temos a interação do polo norte e polo sul na bobina A, né, no eixo de fase A aqui. Aqui ele está representando a interação o A menos A e A. Olha como é o sentido da tensão que está sendo aplicado, tá, a partir da interação do rotor com a bobina. Tá? Ou seja, aqui, quando o polo norte vai estar interagindo com o A, nós vamos ter aqui uma tensão zero, tá, na bobina. Vai estar em formato crescente a tensão nessa bobina A até o ponto máximo, tá? Ou seja, até a tensão máxima na bobina. Enquanto o rotor está passando, tá? Essa tensão que chega ao máximo volta para zero, tá? Quando o outro polo chega nesse terminal, a tensão vem até o ponto máximo, só que de sentido contrário, e volta para zero. O que isso quer dizer, gente? Ele está dizendo para você que há uma interação, uma tensão alternada sendo aplicado nesse gerador, tá? Nessa fase, tá? Essa fase vai estar interagindo uma tensão de forma alternada, onde o ponto de tensão zero vem a tensão máxima, volta para zero, vem a tensão máxima, só que de sentido contrário, né? Porque a corrente elétrica alternada ela vai estar invertendo o sentido da corrente, né? Periodicamente. Ou seja, a corrente elétrica flui no sentido horário, tá? Podemos representar que a corrente elétrica flui no sentido horário quando interage com o polo norte, tá? E a corrente elétrica, a tensão elétrica, vai estar sendo aplicada de mesma intensidade, só que no sentido contrário, quando a bobina interage com o polo sul do rotor. A corrente elétrica, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, vai ter a mesma intensidade, só que o sentido é contrário. Tá? O sentido da corrente no quadrante, no primeiro quadrante, ou seja, no polo norte aqui, a corrente vai estar no sentido, e o polo sul vai estar a mesma intensidade, só que de sentido contrário. Essa é a grande característica da corrente alternada, tá? As tensões induzidas podem ser obtidas pela lei de indução de Faraday, tá? Que a gente vai trabalhar a posteriori. À medida que o rotor gira, o fluxo magnético concatenado varia senoidalmente. O fluxo varia senoidalmente, isso aqui é uma senoide, deve variar nesse sentido aqui, tá? Entre os eixos magnéticos da bobina do estator. E o mais interessante, as fases são defasadas 120 graus geométricos e do rotor, tá? Bobina do estator defasada 120 graus, ou seja, as bobinas aqui, elas são defasadas entre elas 120 graus geométricos, tá? Se o rotor está girando a uma velocidade angular constante, né, que a gente traduz por W aqui o símbolo grego, agora não faltou o símbolo grego, só um instantinho. Tem um lapso de falta de memória aqui, é o ômega. Tá? Então a velocidade angular vai ser representada pelo ômega, né, pela lei de indução de Faraday. E a tensão é induzida na fase, né? A fase aqui vai ser a tensão do fluxo, né, vezes pelo seno da velocidade angular, tá? A tensão induzida nas outras fases são também senoidais, mas defasadas 120 graus elétrico
em relação à fase A. Então, gente, se a gente consegue fazer uma leitura das senoides, das fases do gerador, que é trifásico, nós vamos ter uma representação gráfica desse formato aqui, tá? Enquanto a fase A, ela trabalha aqui no azul, tá? Olha só que interessante. A fase B, ela é defasada, ela é atrasada, tá? Ela não é atrasada, ela trabalha em um ângulo de 120 graus em relação à A. Ou seja, entre a fase A e a fase B, nós vamos ter aqui um atraso de 120 graus. Né? Lembrando que as fases, né, elas podem ser representadas de uma forma circular. Tá? E a fase C, ela é defasada, né, de forma adiantada 120 graus em relação à A. Trazendo para você, nós vamos ter nós vamos ter dar uma pausa aqui por causa do barulho. Pronto, vamos continuar. Passou já aqui o barulho. Eu trouxe aqui um videozinho para ilustrar o que eu estou falando para vocês, tá? O que nós temos aqui, ó. Nós vamos ter aqui o alternador em operação, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho antes para você compreender. O rotor é bobinado, tá? O rotor bobinado, ele vai estar girando devido a uma máquina externa, tá bom? E nós vamos ter aqui, gente, olha só. Nós vamos ter aqui essa bobina externa recebendo a interação do campo magnético do rotor, tá bom? Percebam aqui como uma corrente ela vai funcionar. Ela sempre é alternada, ou seja, nesse conjunto de bobina, nós vamos ter a corrente sempre andando no sentido anti-horário e no sentido horário. Tá? Sentido horário, anti-horário. Certo? E aqui nós vamos ter como é a interação, tá, da tensão, que no caso aqui é em formato senoidal. Ó. Certo? Esse vídeo vai estar disponível para você ver também, tá bom? Eu vou disponibilizar lá o link. E aqui, gente, quando você coloca outras bobinas, no caso, para ser como a gente está vendo, colocar 3 bobinas nesse alternador, nessa máquina síncrona, nós vamos ter a interação das 3 bobinas, só que cada bobina, como ela está espaçada 120 graus geométricos uma da outra, a interação fasorial aqui, ou seja, a tensão entre as fases, elas vão estar interagindo 120 graus de uma da outra, ou seja, enquanto uma está indo para o seu pico, a outra vem para o vale e a outra está no momento intermediário entre o pico e o vale. Ó. Olha como é interessante, como as fases, né, as senoides das fases, elas interagem. Tá? Então, pessoal, é assim que é a interação entre as fases, tá, das bobinas, tá bom? Bom, o estator, com 3 enrolamentos defasados, 120 graus geométricos, esse é o gerador. O rotor é constituído por um enrolamento energizado em corrente contínua, né? Precisa de uma fonte CC externa, produzindo um campo constante no entreferro. É colocado em movimento por uma máquina primária, né? Uma turbina hidráulica, gás, vapor, a máquina, um motor, combustão, né? De forma que o entreferro
tem o movimento relativo aos desenrolamentos do estator, tá? Devido ao movimento relativo, tá, no entreferro, a intensidade do campo magnético que atravessa os enrolamentos do estator irá variar no tempo. E pela lei de Faraday, teremos uma tensão induzida nos terminais do enrolamento do estator, né? Que o enrolamento do estator A menos A, B menos B, C menos C. Nos terminais nós vamos ter uma corrente induzida, ou seja, a transformação do campo magnético em corrente elétrica. A frequência elétrica da tensão induzida está sincronizada com a velocidade mecânica, tá bom? A frequência está relacionada com a velocidade. Quanto mais rápido o rotor gira, maior é a frequência. Essa relação também tem a ver com a quantidade de polos que a gente vai ver mais para frente. Velocidade síncrona, né, que é a velocidade do campo girante, é uma máquina de multipolos. NS aqui é a velocidade síncrona, tá bom? Campo girante é uma onda de força magnetomotriz que se desloca ao longo do entreferro com a velocidade síncrona, né, que é nessa fórmula aqui. 120 vezes a frequência dividido pela quantidade de polos, que é o formato P, né, os polos girantes ao longo do entreferro, tá bom? Considerando a frequência de alimentação em 60 Hz, pode montar a seguinte tabela. O número de polos, nós vamos ter aqui a velocidade, né, que é dada em RPM, de 3.600 RPM. 4 polos 1.800, 6 polos 1.200 e 8 polos 900. Aqui a relação, quanto maior a quantidade de polos, menor é a rotação para manter a frequência de 60 Hz. Ou seja, nós vamos ter aqui uma relação entre a frequência, a quantidade de polos e a rotação do gerador, tá bom? Então, a aula vai até aqui. Espero que vocês revisem o que foi ensinado até aqui. E eu espero o resumo, tá? Do que foi ensinado, que foi passado até agora. Eu espero o resumo escrito no seu caderno, tá? Você vai tirar uma foto do que você resumiu no teu caderno e vai mandar como atividade, tá bom? Agora nós vamos passar para a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre eletrônica de potência. Nós vamos falar sobre o TRIAC, tá bom? A aula de eletrônica de potência se inicia agora. Bom, pessoal, para a gente falar sobre TRIAC, tá? Eu estou disponibilizando para vocês o link, né? Esse link onde vai estar esse artigo aqui, onde a gente fala sobre os tiristores. No caso aqui a gente vai falar sobre o TRIAC. Bom, o TRIAC, gente, ele é um dispositivo semicondutor da família dos tiristores, né? Indispensável em eletrodomésticos alimentado pela rede de energia. Ele é um comutador de potência, né, para corrente alternada. Tem características que todo profissional da eletroeletrônica deve conhecer. E aqui a gente vai explicar, né, o princípio de funcionamento. Os TRIACs são dispositivos semicondutores de silício da família dos tiristores, que tem outros elementos bastante conhecidos, como o SR, os DIACs, os SUS, tá? Partindo do princípio de funcionamento do SR, que é um dispositivo que conduz a corrente num único sentido, podemos imaginar um TRIAC como dois SCRs ligados em oposição, tá? Aqui nós temos o terminal 1, o terminal 2, o MT1 e o MT2, e o TRIAC ele se comporta como se fosse dois SR, aqui nós chamamos de antiparalelo, tá? Esse terceiro terminal aqui, como se nós pegássemos o gate, né, do SR e uníssemos ele num terminal em comum. No entanto, na prática, o que
temos uma estrutura única que se comporta da mesma forma, mas representando algumas características próprias importantes. Na figura 2, nós temos a estrutura de um triac e o símbolo que adotamos para sua representação. Tá? Aqui nós temos um componente, né, unidos com material semicondutor do tipo P, pequeno elemento material do tipo N. Nós temos aqui um núcleo do tipo N, e aqui nós temos outro material do tipo P com terminais do tipo N. Tá? Essa junção de materiais nos dá um componente, né, que tem essa representação. Um componente de 3 pinos, onde o M1 é o MT1, MT2 e nós temos o gate. Tá bom? Uma pequena pausa. A grande característica desse componente é que eles são ligados em série com a carga que a gente quer controlar, tá? E o circuito é alimentado diretamente pela rede de energia. Bom, essa carga pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode ser o consumidor de energia, né? A máquina elétrica. O componente que a gente quer permitir, quer controlar. Então, nesse pequeno circuito, o que nós temos? Né? O terminal MT1 e o terminal MT2 ligado à corrente, né, alternada, sendo que o MT2 ele é ligado, né, em série com uma carga que a gente quer controlar. Ou seja, nessa configuração, tá? Nessa configuração, essa carga vai estar desligada. Só um minutinho, pessoal. Continuando, tá? Então o triac ele vai ser responsável por manipular, né, a corrente que está passando pela carga. Ou seja, o triac ele vai ter essa função de tanto permitir que a corrente passe pela carga, né, ou vai bloquear a corrente pela carga. Ou seja, com isso eu posso ligar e desligar essa carga. Motor, lâmpada, o que eu quiser ligar, tá? E como eu vou conseguir fazer a manipulação da corrente que vai estar passando aqui? Vai ser por esse terminal aqui que nós chamamos de gatilho, tá? Tem outros nomes também. Tem um nome em inglês que é o gate, tá? O disparo, tá bom? O triac apresenta uma característica conforme a curva mostrada, tá? Nós vamos ter aqui a corrente, nós vamos ter aqui a tensão, tá? Aqui é o ponto de disparo, né? E perceba que a curva de disparo aqui, tá? Ela observe que a condução é bilateral, tá? Com a característica simétrica, o que significa que ao ser disparado ele pode conduzir nos dois sentidos, tá? Quando a tensão de disparo, ela tanto na tensão região positiva como na negativa, tá? A corrente e a tensão elas vão ser operadas tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, tá bom? O triac, a grande característica é que ele trabalha com corrente alternada. Ele foi desenvolvido para trabalhar com corrente alternada, tá certo? O disparo do triac é obtido aplicando-se uma tensão, aqui chama de comporta, o gatilho, tá? Aplicando uma tensão no gatilho, normalmente utilizando um resistor limitador para o caso de corrente contínua, ou ainda um componente de disparo como um diac, que também é outro digestor. Bom, aqui, trabalhando em corrente contínua, perceba como é esse tipo de ligação. Nós temos aqui a tensão alternada, a carga, o triac, né? Tem um resistor que ele vai limitar a corrente do gatilho, da comporta, uma fonte contínua e a chave que vai, ou seja, quando fecha essa chave,
vai gerar uma corrente no gatilho que vai fazer com que a corrente elétrica ela comece a fluir, né, nos dois sentidos desse triac, tá? A corrente elétrica flui tanto num sentido como no outro, tá? Por isso aquela ideia de 2 SR em antiparalelo. Passando aqui, olha só que interessante, tá? No SCR, por exemplo, né, essa aqui é a senoide da corrente alternada, tá? No SCR, como ele conduz no sentido e bloqueia no sentido contrário, aqui funciona como um retificador de meia onda, tá? Ou seja, o SR deixa passar só o semiciclo positivo aqui, ó, tá? No triac, como ele funciona como se fosse 2 SR antiparalelo, a senoide ela passa de forma integral pelo triac, né? Permitindo com que eu manipule, né, cargas alternadas. Manipule cargas alternadas, tá? Bom, essa aqui é a região de operação, né? É uma pequena ilustração, tá? Os triac, diferente de outros membros da família Story, podem ser disparados por corrente positiva ou negativa, fluindo entre a comporta e o terminal MT1. A regra para a tensão de comporta VGT, né, a corrente de comporta IGT, a tensão do gatilho, a corrente do gatilho, né, a corrente de carga, né, são as mesmas que vêm para o SR. Só um instantinho. Então, pessoal, como isso é possível disparar o triac em 4 quadrantes. É possível disparar quando a tensão do MT2 é positiva, o gatilho é negativo. A tensão do MT2 é positiva, o gatilho é positivo. A tensão no MT2 é negativo, o gatilho negativo. E a tensão MT2 negativo com gatilho positivo. Quando a comporta é controlada por um circuito, o gatilho é controlado por um circuito de corrente contínua ou unipolar, no ponto de cruzamento da corrente carga, o disparo da corrente negativa da comporta é preferível, ou seja, a gente aplicar uma tensão negativa no gatilho, pelos seguintes motivos. Bom, a construção interna do triac leva à estrutura que comporta, né, que o gatilho está mais longe da região principal dos portadores de carga, né? Ou seja, dos portadores de corrente dentro do triac. Isso resulta, né, numa maior corrente de pico no gatilho, exigida para o disparo, maior retardo entre a corrente de gatilho e o início da circulação pela corrente de carga. Ou seja, quando a gente trabalha com corrente contínua, é preferível que a corrente, né, seja negativa no gatilho. Para quê? Para que a corrente de pico do gatilho, né, devido à construção do triac, nós temos algumas características internas que são levadas em consideração, né? Primeiro a corrente de pico para disparar o triac é maior, né? Porque entenda como é que o triac funciona, tá? Quando a gente aplica uma corrente, para que a corrente seja aplicada aqui, entre o ponto de tensão zero e a tensão de disparo do triac, né, nós temos aqui uma tensão, nós precisamos aplicar uma determinada tensão para que haja a liberação da corrente dentro do triac. Ou seja, o triac, para que a gente consiga disparar o triac, é necessário uma tensão mínima, tá, aplicada ao gatilho. Tá? Nós chamamos essa tensão de tensão de disparo. E essa tensão ela aplica uma pequena corrente também. Você perceber, desse ponto até o ponto aqui de tensão, nós temos aqui uma tensão,
uma pequena tensão, que é uma pequena corrente que é chamada de corrente de disparo. Então, para fazer com que esse triac ele entre em condução, é necessário aplicar uma tensão inicial, que nós chamamos de tensão de disparo, e aqui nós vamos ter esse espaçozinho representa uma pequena corrente, que nós chamamos de corrente de disparo, tanto na região do semicírculo positivo ou no negativo, tá? Eles são idênticos. A tensão de disparo e a corrente de disparo é a mesma. Então, esse triac, ele é necessário um pico de corrente no gatilho para ele disparar, tá? E outra característica do triac é que há um retardo entre a corrente que é aplicada no gatilho e o início de circulação da corrente entre os terminal MT1 e o terminal MT2. Ou seja, nós vamos ter duas correntes distintas. Uma que vai ser aplicada no gatilho e, consequentemente, a corrente de carga que é aplicado entre o MT1 e o MT2. Tá? O tempo que se leva para a corrente de gatilho internamente permitir que a corrente de carga flua desse triac, há um tempo entre a corrente de gatilho e a corrente para que haja uma condução, ou seja, para que exista a corrente de carga, tá? Esse tempo é chamado de retardo, tá? Entre a corrente de gatilho e a corrente de carga. Como esse triac ele vai operar em determinadas frequências, tá? Como ele vai ser operado em 60 Hz, por exemplo, que é a tensão de operação, frequência de operação, perdão, é a frequência de operação 60 Hz, nós vamos ter aqui um fenômeno que ele é indesejado, tá? Que é o retardo entre a corrente de gatilho e a corrente de carga. Tá? Para que haja uma diminuição, né? Para que haja uma diminuição nesse retardo, quando a gente vai operar esse triac em corrente contínua, que a tensão contínua aplicada ao gatilho seja negativa. Que isso vai resultar numa diminuição, né, desse retardo entre a corrente de gatilho e a corrente de carga quando a gente opera esse triac em corrente contínua, né, no gatilho, tá bom? Então, gente, aqui nós vamos ter, tá? O triac como SR, quando conduz, a corrente apresenta uma queda de tensão na ordem de 2 volts entre os terminais principais. Quando a corrente é intensa, esses 2 volts multiplicados pela corrente apresentam uma boa quantidade de calor gerado. Assim, conforme mostra a figura, o triac deve ser montado em dissipadores de calor. Tá? Aqui a queda de tensão que é aplicada no triac, né, tem que ser levada em consideração com a corrente que está sendo aplicado a esse circuito. Tá? É interessante você ter essa noção que o triac, que é esse elemento aqui, ó, o triac ele vai pegar parte dessa energia que está passando por ele e transforma em calor, né? Ela chama queda de tensão, ou seja, é a energia que vai ser transformada em calor, é aquela perda de energia, tá? E essa energia em forma de calor, gente, vai aquecer esse componente até chegar ao ponto que ele pode danificar devido a esse calor excessivo. Para que isso seja evitado, a queima do componente seja evitado, geralmente nós aplicamos, nós chamamos de dissipador de calor, também chamado de radiador, que é essa peça aqui. Essa peça é uma peça de alumínio, tá? Que ela é aplicado, nós colocamos um elemento isolador, né? Que essa parte aqui ele é alumínio.
ela vai estar energizada, né? Com a corrente com a tensão alternada. Para que a gente não transforme esse radiador, que é esse dissipador de calor, em um elemento energizado dentro do circuito, nós o isolamos e aqui vai passar por ele só o calor. E esse elemento, o radiador, vai pegar o calor do triac e vai dissipá-lo num ambiente, tá ok? Então, já está apresentado o componente para vocês. Nas próximas aulas ainda eu vou falar sobre o triac e vou mostrar para vocês alguns circuitos práticos com triac, tá bom? Mas para finalizar essa aula, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre relé de estado sólido. Eu vou descrever esse componente, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre esse circuito e me apresentem, tá, em forma de atividade, tá bom? Relé de estado sólido. Bom, aqui eu termino o conteúdo do terceiro ano e já vou disponibilizar o material para as aulas do segundo ano, tá bom? Aqui eu já inicio a minha aula. Aqui eu já inicio a aula sobre energias alternativas e nós vamos falar sobre energia nuclear, tá bom? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Bom, fechei aqui. Vamos falar sobre energia nuclear, tá? Bom, quando a gente fala sobre energias alternativas, na internet a gente encontra um material vasto sobre os conteúdos que a gente aborda nessa disciplina, tá? Aqui eu fiz uma pesquisa rápida e coloquei aqui no site da InfoEscola o conteúdo sobre a energia nuclear, que vai estar disponibilizado em forma de apostila lá dentro do Google Classroom, tá bom? Bom, é chamado de energia nuclear ou termonuclear aquela baseada na divisão do átomo, né, de um determinado elemento químico, tá? No caso aqui, o elemento químico que a gente fala é o urânio. Ao ser dividido o átomo, os átomos liberam uma determinada energia para a produção de energia elétrica, né, destinada ao consumo. Ficou convencionado que os melhores átomos a serem divididos seriam o urânio e o plutônio, com maior preferência para o primeiro, né? A liberação de energia do átomo desses elementos é de uma grandeza maior, podendo assim ter melhor aproveitamento. Gente, aqui a gente está falando de fissão nuclear, tá? Que nada mais é do que o fenômeno de pegar um átomo de urânio que ele tem um determinado peso, aplicá-lo, né? Aplicar nele um nêutron e a gente vai ver um fenômeno que é a divisão desse átomo gerando energia e gerando também material resultante, tá, desse fenômeno. Como eu vou mostrar aqui para vocês, fissão nuclear, gente, é esse aqui, ó. Olha só, nós temos aqui um nêutron, tá, entrando dentro de um átomo de urânio, urânio 236. Esse átomo, ele se desestabiliza e rompe. Esse ponto branco representa a energia, tá? E olha que interessante, quando o nêutron entra dentro do átomo de urânio, quando vai haver a divisão do átomo, tá? Quando vai haver a divisão do átomo, ele se divide em bário e criptônio e mais dois nêutrons. Entra um nêutron no urânio e vai sair dois outros nêutrons dessa reação. Então nós temos o átomo se dividindo em dois outros átomos, dois nêutrons e a energia resultante, tá?
Isso é fissão nuclear, tá bom? Isso é fissão nuclear. Pessoal, isso é um fenômeno muito interessante, porque essa energia, ela é calor, tá? Ela é calor. E esse calor é que vai ser utilizado nas usinas termonucleares para gerar energia elétrica, gente. Uma das alternativas energéticas disponíveis no mundo, a energia nuclear, levantou diversas questões ao longo das últimas décadas, né, em relação à sua utilização de forma segura. Ainda hoje, a inauguração de centrais energéticas que se utilizam energia termonuclear são cercados de polêmicas e protestos vindo de diversas correntes da sociedade, tá? É uma energia muito boa, mas ela tem problemas com relação à geração de lixo radioativo, né? E nós temos o problema de onde a gente vai colocar esse lixo. Até hoje nós temos esses problemas, né? Outro problema da energia termonuclear é que nós vivemos em constante vigilância, pois qualquer problema nessas usinas traz consequências desastrosas, tanto para a vida como para o meio ambiente. Tá? A energia nuclear também pode ser utilizada na fabricação de bombas nucleares. Vários países no mundo possuem tal tecnologia, né, em especial Estados Unidos, Rússia, China também, Índia, né, os maiores arsenais nucleares do mundo. O poder de devastação dessas bombas é enorme, né? Causa morte, e nós já conhecemos os efeitos danosos dessa arma, tá? A vantagem da energia nuclear é que não libera gás estufa, exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade de combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos, não importa os fatores climáticos, a geração de energia, tá? Ela vai acontecer independentemente de fatores climáticos. Já as desvantagens é justamente o lixo nuclear radioativo, né, que deve ser armazenado em local seguro e isolado. Ela é uma energia mais cara quando comparado com outras formas de geração de energia. Os riscos de acidentes nucleares, né? Também há os problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. No Brasil, temos em sua maioria usinas hidrelétricas que utilizam a força das águas para geração de energia. Né? Os exemplos mais famosos de usina termonuclear no país são três usinas, na cidade de Angra dos Reis, né? Angra 1, 2 e 3. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito de energia termonuclear. Tá? Uma usina, vou disponibilizar para vocês esse vídeo, a usina termonuclear, ela funciona da seguinte maneira. Vou pegar aqui para vocês, tá? Bom, uma usina termonuclear, ela funciona da seguinte maneira, gente. É aqui. Pronto. Bom, nós vamos ter aqui, gente, geralmente a usina termonuclear tem uma redoma, né? Essa grande característica, onde dentro nós vamos ter justamente o reator nuclear, onde vai acontecer a fissão nuclear, tá? Esse reator é que vai pegar, de forma controlada, vai liberar, tá? Os nêutrons, vai estar explodindo os átomos de urânio, transformando os átomos em bário e criptônio e pegando esse calor,
né, resultante da fissão para aquecer uma água, tá? Essa água, que é o gerador a vapor, né, vai pegar esse calor, vai aquecer a água, gerando vapor, tá? Esse vapor, ele vai ser transportado para ser usado nas turbinas, tá? E essa turbina, ela vai girar o eixo do gerador elétrico, tá? O vapor, depois que ele é utilizado no gerador, ele vai ser condensado, ou seja, vai ter equipamento que vai pegar esse vapor e transformar ele em líquido novamente, tá? Então, o seu funcionamento ele é bem simples, tá? Vou pegar aqui outra animação. Aqui. Energia nuclear em 2 minutos. Bom, vou colocar aqui. Não. Deixa eu acho aqui. Uma usina nuclear. Bom, pessoal. Basicamente, essa é a estrutura de uma usina termonuclear, tá? Nós vamos ter aqui o reator, tá? Onde ele vai estar sendo alimentado com o urânio, tá? As varetas de urânio. Vai haver aqui a fissão nuclear, aqui vai gerar o calor. Nós vamos ter aqui dentro uma água que vai estar superacrescida, pressurizada, que ela é separada do outro circuito da água, né? Que é o gerador de vapor, tá? Aqui essa água superaquecida, ela é bombeada e ela vai circular aquecendo outra água, né? Essas águas aqui, a água que está contaminada com o elemento radioativo, não toca a água que vai ser transportada para as turbinas, tá? Isso é interessante ressaltar. Isso aqui é dentro da estrutura de contenção. Nós vamos ter aqui essa água superaquecida aquecendo uma segunda água, gerando vapor. Esse vapor é levado para as turbinas, tá? E essa turbina é conectada ao gerador. O gerador gera energia para a cidade. Depois que esse vapor ele é trabalhado na turbina, nós vamos ter um condensador que vai transformar esse vapor em líquido e vai ser levado para ser transportado no circuito. Então aqui nós temos o circuito de trocadores de calor. A água superaquecida aquece a água vira vapor, o vapor é transportado para a turbina. No condensador, esse vapor é transformado em água novamente e o ciclo se repete, tá? Então, pessoal, esse é a estrutura básica de uma usina termonuclear, tá bom? Não se preocupe que nós vamos, eu vou pedir em atividade, tá? Um resumo dessa aula, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos tratar sobre lógica de programação, nós vamos falar sobre os operadores aritméticos, tá? Operadores aritméticos, pessoal, em lógica de programação, nada mais é do que os operadores aritméticos que a gente conhece na matemática, sendo aplicado para fazer contas matemáticas dentro do nosso programa, tá? Dentro do nosso programa. Bom, os operadores aritméticos utilizados aí nas diversas linguagens de programação são idênticos. Nós vamos ter aqui o mais, nós vamos utilizar a soma, né? Aqui nós vamos utilizar para subtrair valores. O asterisco ele substitui o símbolo da multiplicação. E a barra ela representa o símbolo da divisão, tá? E nós utilizamos para fazer operações matemáticas dentro do programa,
tá? Aqui eu trago para vocês, aqui nesse programa exemplo, dentro do Portugal, basicamente o que ele faz. Vamos aqui executar, você vai entender o que esse programa faz. Eu vou explicar, nós vamos ver ele em funcionamento e nós vamos entender o que cada linha de código dessa está representando. Bom, o programa está solicitando um número, vou colocar aqui 2, eu enter, né? O programa está pedindo um segundo número, eu boto 3 e ele nos dá o resultado. O que nos dá? A soma dos números é igual a 5, verdadeiro. A subtração é menos 1, verdadeiro. Porque 2 e 3, né? A multiplicação dos números é 6 e a divisão é 0,666, que é uma dízima periódica. Bom, o que esse programa está fazendo, gente? Esse programa aqui dentro da função programa, dentro do programa nós temos a função início. Na função início nós estamos chamando aqui algumas variáveis do tipo real. Estou chamando a variável real A, B, soma, subtração, multiplicação e divisão. E aqui o que ele faz? Ele está escrevendo na tela, digite o primeiro número, e ele está lendo a variável A, né? Variável real A. Em seguida, está solicitando o segundo número, ó, e está escrevendo na tela, digite o segundo número. E está lendo B. Ou seja, o primeiro número que eu digitar, ele vai inserir dentro da variável A. O segundo número que eu digitar, ele vai inserir dentro da variável B. Então eu tenho um número real dentro da variável A e tenho um número real dentro da variável B. Então, a soma vai receber justamente aqui ó, o símbolo soma. Eu vou somar a variável A com a variável B. Esse valor vai estar dentro da variável soma. A variável sub vai receber a subtração de A, né, e B. Ou seja, A menos B vai estar inserido dentro da variável sub. A variável multi vai estar recebendo a multiplicação de A e B. Tá? A vezes B vai estar inserido dentro da variável multi. A variável div vai receber a divisão de A e B. A dividido por B, esse valor vai estar inserido dentro da variável div. Por que eu estou chamando real, gente? Porque a variável real recebe qualquer número negativo, fracionário, né? Recebe qualquer valor. Número inteiro, tá? Número decimal. Então, e aqui na tela a gente põe para escrever. Ó, escreva barra N para quebrar a linha, vai quebrar a linha. A soma dos números é igual a, e a gente insere concatena, que é o vírgula, concatenando o texto com a variável. A gente insere aqui a soma, tá? Isso se repete para subtração, multiplicação e divisão. Então, esse programa, eu vou executar aqui novamente, ó. Digite o primeiro número aqui, ó. Digite o primeiro número. Eu vou inserir o valor 3. Consequentemente, aqui, ó, digite o segundo número. Aqui, ó. E vai inserir o que eu digitava, ele vai inserir dentro da variável B. 5. Tá? 5. Ou seja, a soma de 3 mais 5 é 8. Menos 2, 15, 0,6. Compreenderam? Então, isso é o que o programa faz. Tá? Bom, já compreendendo os operadores aritméticos, né? Mais, menos, multiplicação e divisão. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Mais, menos, vezes e dividir. Com isso, gente, eu posso fazer qualquer operação que eu quiser. Eu posso fazer qualquer operação matemática que eu necessitar. Para isso, gente, eu trouxe aqui 2 exercícios, tá? Trouxe 2 exercícios. Primeiro, escreva
um algoritmo para ler um valor do teclado e escrever na tela o seu antecessor. Tá? O antecessor é o número que vem antes dele. Por exemplo, qual é o antecessor de 10? O antecessor de 10 é 9. Tá? Qual é o antecessor de 20? O antecessor de 20 é 19. Como eu posso fazer um algoritmo para que eu leia um valor do teclado e escreva na tela o seu antecessor? Tá? Eu vou. Você pode dar uma pausa agora, pause agora e tente resolver, tá? Quando você resolver a questão, dê o play que agora eu vou resolver essa atividade. Vamos resolver. Depois você já deu a pausa, já tentou resolver. Vamos fazer agora a resolução dessa atividade, tá? Bom, o exercício proposto. Escreva um algoritmo para ler um valor do teclado, tá? E em seguida escrever na tela o seu antecessor. Bom, para que a gente consiga ler o valor do teclado, número, é necessário nós chamarmos uma variável para colocar esse valor dentro da variável, tá? Vou chamar uma variável real, vou chamar de A, tá? E vou também chamar outra variável. Essa variável, vou colocar o nome de antecessor, tá? Estou chamando aqui duas variáveis, a variável A e a variável antecessor. Vou fazer melhor, vou chamar a variável lido e vou chamar a variável antecessor. Isso dentro da função início, tá? Bom, para que o usuário do programa entenda o que você quer, é necessário que você escreva algo na tela. Então, eu vou chamar aqui a função escreva, tá? E vou colocar dentro da função escreva o que eu quero. Digite um número. Digite um número, tá? E vou chamar a função leia. E nós vamos ler o valor e colocar dentro da variável lido. Ou seja, o que o usuário digitar vai para dentro da variável lido, tá? Em seguida, eu vou pegar a minha variável antecessor e vai receber a variável lido menos 1. Ou seja, se o usuário digitar 10, o antecessor vai receber o 10 da variável lido menos 1, que é 9. Tá? E nós vamos printar na tela. Vamos printar na tela. O antecessor de... Olha que legal. Vamos chamar a variável lido. Perceba que eu estou concatenando. Concatenei um texto, vírgula, tá? Lido. Estou concatenando aqui novamente com outro texto. Ó. E o que eu vou escrever? Dois pontos, espaço. Eu vou concatenar a variável antecessor. Tá? Vamos executar o programa. Vou colocar aqui também. Vou concatenar aqui 1 barra N. Tá? Olha que interessante. Ó, solicitou o número. Digite o número. Eu vou colocar aqui 10. Tá? Olha que interessante aqui. Vou dar um espacinho aqui, ó. Pronto.
Vou executar novamente. 10. E aqui ele nos dá, ó, o antecessor de 10 é 9. Tá? Aqui, ó, o antecessor de lido, que é 10, que eu digitei 10, não é? E o que está dentro da variável antecessor. Tá? Essa é a resposta do exercício proposto. Tá? Fica para a atividade, tá, gente? Essa segunda questão. Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo, base e a altura, calcular e escrever a área do retângulo. Essa atividade 2 é a atividade proposta dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessas aulas, tá? Agora eu vou disponibilizar as atividades no Google Classroom, tá? E espero receber essas atividades na próxima segunda-feira, tá bom? Eu desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e nós vamos nos falando pelo WhatsApp e pelo Google Classroom. Deus abençoe vocês.